No dia 24 de junho de 2002, uma garota de 15 anos foi sequestrada do quintal da casa de uma amiga. Um homem se aproximou dela fingindo oferecer alguns panfletos e depois que ela disse que os pais da amiga dela não estavam em casa, ele colocou uma arma em seu pescoço, forçou a entrar em seu carro e a levou até o seu apartamento. Naquela mesma noite, ela conseguiu fugir da casa e foi capaz de identificar o seu sequestrador para a polícia. 3 dias depois, o homem ligou para sua irmã e admitiu ter cometido mais crimes do que ele conseguia se lembrar. Depois disso, ele atirou em si mesmo e tirou sua própria vida. Mas afinal, quem é esse monstro e qual a história por trás desses crimes? Olá, curiosos e curiosas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Isa e de segunda a sexta eu me sento exatamente neste lugar e te conto casos criminais reais e histórias misteriosas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no meu canal, a curtir, a compartilhar, a ativar as notificações e, é claro, ficar comigo até o final do vídeo, porque vocês sabem que eu sou muito curiosa e eu adoro ler a opinião de vocês nos comentários. Então, sem mais enrolações, bora pro caso de hoje. Bom, gente, a história de hoje é um pouco antiga, mas voltou a ser falada agora, recentemente, no mês de junho, no mês passado. Nós estamos em julho de 2024. E o motivo pelo qual voltou a ser falada essa história é porque uma mulher foi a público, ela gravou vários vídeos no TikTok, contando que ela foi casada com ele por um bom tempo. E eu vi muita gente falando desses vídeos que ela acabou fazendo no TikTok, só que eu não vi nenhum vídeo contando qual era a história por trás dele e quais os crimes ele tinha cometido. Então, por isso, eu resolvi trazer aqui pro canal. Então hoje nós vamos contar a história do Richard Evonitz. O Richard nasceu no dia 29 de julho de 1963, em Colômbia, na Carolina do Sul. Os pais dele se chamavam Joseph e Tess, e ele tinha duas irmãs mais novas, a Kristen e a Jennifer. Infelizmente, ele nasceu e cresceu em um lar super disfuncional. Os pais dele acabaram se separando quando ele era apenas um bebê, mas depois de algum tempo eles voltaram, tiveram mais duas filhas, e eles acabaram se divorciando quando o Richard tinha apenas 12 anos. Só que até aí, tudo bem. A maioria dos casais hoje em dia se casam e acabam se separando, mesmo tendo vários filhos. O problema é que o pai dele era muito alcoólatra e ele bebia todos os dias e ele bebia muito. E antes dele desmaiar por ter bebido tanto, ele acabava agredindo verbalmente tanto a mãe do Richard quanto as irmãs e até mesmo o próprio Richard. Ele sempre humilhava muito eles, xingava eles de idiota e ele era um cara muito agressivo. E uma das coisas que ficou muito marcado na vida do Richard foi quando o pai dele afogou o cachorro dele na frente dele e matou o bichinho. E uma outra coisa é que quando ele tinha 6 anos de idade, o pai dele tentou afogar ele também e tentou matá-lo também. E por conta dessas coisas, o Richard acabou crescendo, tendo muitos pesadelos com o pai dele. Ele tinha pavor do próprio pai. Muito provavelmente por conta dessa infância disfuncional dele, ele acabou crescendo como um garoto bem violento, um garoto bem agressivo. E quando ele tinha 8 anos, ele acabou tentando estrangular a própria irmã. A irmã dele conta que eles viviam em uma verdadeira prisão, que o pai era super controlador, super possessivo e super violento, e que ele sempre queria que os filhos tirassem as notas máximas na escola, e que quando isso não acontecia, obviamente, ele partia para a violência e acabava batendo muito nas crianças. Depois que o Richard se formou no ensino médio, eu acho que ele já não via a hora de sair de casa. Então ele acabou se alistando pro exército e conseguiu uma vaga na Marinha. E foi exatamente nesse período em que ele estava trabalhando na Marinha, já tinha algum tempo que ele trabalhava por lá, nessa época ele tinha 23 anos, que ele cometeu o seu primeiro delito até onde a gente sabe. No dia 3 de janeiro de 1987, ele estava passando de carro até que ele encontrou uma garotinha de 15 anos chamada Kelly. A menina estava andando com sua irmãzinha de 3 anos de idade, quando ele simplesmente tirou a própria roupa e começou a se exibir para ela. A Kelly obviamente ficou desesperada, chegou em casa, contou para a mãe dela. E no dia seguinte, enquanto as duas estavam passeando pelo shopping, elas perceberam que ele estava perseguindo elas, e foi quando elas anotaram todas as informações do carro dele, anotaram placa, anotaram cor, anotaram descrição física dele, e elas foram até a delegacia para poder denunciá-lo. Ele acabou sendo preso um mês depois, mas depois de entrar com algumas ações, ele conseguiu ser liberado, e ele acabou pegando
pegando apenas 3 anos de prisão com liberdade condicional. 2 anos depois, quando ele tinha 25 anos, ele conheceu uma garota de 16 anos que se chama Bonnie, e os dois se apaixonaram perdidamente logo de cara. Os dois moravam no mesmo bairro e na época foi a irmã dele que apresentou a Bonnie pra ele. E nesse período ele estava de licença da marinha, ele estava passando um tempo em casa. E como ele tinha muito tempo livre, os dois começaram a sair. No começo, a família da Bonnie ficou um pouco assim com o pé atrás, porque a diferença de idade dos dois era grande, ela tinha apenas 16 anos, ele já tinha 25. Mas com o passar do tempo, eles foram conhecendo melhor o Richard. E eles já conheciam a família dele, porque como eu disse, eles moravam no mesmo bairro. E eles perceberam o quanto os dois se gostavam e eles pararam de se opor contra o relacionamento deles. E rapidamente o Richard pediu a Bonnie em casamento e em 1988 os dois se casaram. Na época que eles se casaram, o Richard trabalhava como técnico na marinha e a Bonnie tinha acabado de sair do ensino médio, então ela não trabalhava, ela não tinha pretensões de ir pra faculdade. E segundo o que ela conta, ela começou a exercer o papel de uma mulher de uma família tradicional. Então ela ficava dentro de casa, limpando e organizando. E no futuro, se eles tivessem filhos, ela também ficaria em casa cuidando deles. Ela conta que no começo o relacionamento deles era um relacionamento normal, mas que com o passar do tempo foi se tornando um relacionamento mais abusivo. Depois de um tempo ela decidiu ir para a faculdade, ela queria muito cursar cosmetologia. E assim que ela começou a estudar, ela começou a fazer amizades, ela começou a ter um círculo social maior. E o Richard foi ficando cada vez mais tóxico com ela. Ele não queria que ela tivesse amigos, ele não queria que ela frequentasse festas, que ela frequentasse bares ou restaurante com esses amigos. E ele passou a isolá-la completamente de todo mundo, inclusive da família dela. Na época ela morava longe da família e toda vez que ela queria conversar com a mãe, ela tinha que telefonar e o Richard não deixava, ou ele deixava e sempre brigava com ela, porque ele acabava dizendo que gastava muito com o telefone, porque era uma ligação para outra cidade. E por conta disso, ela evitava fazer telefonemas para a própria mãe. Isso é muito comum em relacionamento tóxico e abusivo, né, gente? O agressor, ele sempre vai tentar de tudo para afastar a vítima do seu círculo social. Ele vai fazer questão de te afastar da sua família, ele vai fazer questão de te afastar dos seus amigos. Isso é muito comum em relacionamento abusivo. Inclusive, a Bonnie conta que ela se afastou tanto das pessoas que ela não tinha com quem conversar. E por isso ela demorou tanto tempo para perceber que ela estava em um relacionamento tóxico e abusivo. Porque ela não tinha um parâmetro para comparar nenhum relacionamento com o relacionamento dela. E é exatamente por isso que os agressores fazem isso com suas vítimas. Para que elas não consigam comparar e também não consigam pedir ajuda quando elas precisarem. Então, assim, se você tá em um relacionamento assim, por favor, procure ajuda, porque, infelizmente, quando a pessoa não sai de um relacionamento desse, a chance de passar de um relacionamento abusivo para um caso de feminicídio ou um caso de homicídio é muito grande. Mas voltando aqui pra história, o casal acabou se mudando pro Maine, e no mesmo ano, uma garota de apenas 12 anos acabou sendo sequestrada enquanto ela cuidava de 2 crianças em uma casa que ficava um pouco mais afastado da cidade, e depois de vários dias, o corpo dela foi encontrado, jogado no meio do mato. O nome dessa garotinha era Sarah, e ela foi amarrada com uma corda, ela foi abusada, ela foi esfaqueada, e como se não bastasse, ela ainda foi estrangulada com um lenço. Um ano depois, um homem chamado Dennis acabou sendo condenado por esse crime, mas o que a gente sabe hoje em dia é que o Dennis era inocente e que talvez ele tenha levado a culpa no lugar do Richard. Nessa época, ele ainda trabalhava na marinha, e ele trabalhou por lá por mais ou menos 10 anos, e antes de ser dispensado da marinha, ele acabou recebendo uma medalha de boa conduta e foi dispensado com honras de lá. Difícil, né? Boa conduta. Em 96, depois de muitos anos de um relacionamento tóxico e abusivo, ele e a Bonnie acabam se divorciando, e é quando ele se muda para Virgínia e uma onda de crimes começa por lá. No dia 2 de março de 1996, uma garota de 25 anos chamada Alicia estava saindo de sua casa, ela estava dirigindo, e ela estava indo até o estado da Virgínia, até que às 6 da tarde, o seu carro foi encontrado estacionado em uma rodovia, e algumas testemunhas mais tarde se apresentaram para a polícia e disseram que a viram conversando com um homem, deram todas as descrições dele, deram a descrição do carro que ele estava dirigindo, e alguns meses depois, o corpo dela foi encontrado naquela mesma região em que o carro dela foi encontrado abandonado. Pouco tempo depois, uma garota de 20 anos foi encontrada com o corpo todo carbonizado, a apenas alguns quilômetros do local em que o corpo da Alicia tinha sido encontrado. E o mais triste dessa história é que essa garota tinha paralisia cerebral, e ela foi vista pela última vez saindo de um lar em que ela vivia, que era um lar para adultos com deficiência, e ela estava tentando pedir carona
pena pra alguém. Então, assim, ele pegou uma mulher 100% incapacitada e fez essa crueldade com ela. É muito triste. A polícia acredita que ele fez isso com essas duas garotas porque algum tempo depois eles encontraram algumas coisas escritas dentro das caixas que pertenciam ao Richard, e no meio desses papéis tinham coisas escritas relacionadas ao caso dessas duas garotas. E ainda em 96 ele sequestrou uma garota chamada Sofia. Ela tinha acabado de voltar para casa da escola e ela foi vista pela última vez enquanto ela estava fazendo o dever de casa sentada na escada na frente da casa dela, e ela foi levada de lá sem muito esforço e o corpo dela foi encontrado apenas um mês depois. No ano seguinte, em 1997, duas irmãs também foram sequestradas. Mais uma vez, as duas estavam na frente das suas casas, e como a gente pode ver, o modus operandi dele era exatamente esse: pegar garotas vulneráveis na frente de suas casas, sequestrá-las, torturá-las e depois tirar a vida delas. Essas duas irmãs foram vistas pela última vez saindo dos ônibus escolares delas. E quando o pai delas chegou naquele dia em casa depois do trabalho, ele acabou não as encontrando, mas ele encontrou a mochila de uma delas jogada no gramado da frente da casa. Depois que o Richard sequestrou as garotas, ele as agrediu sexualmente, ele as estrangulou e jogou o corpo delas em um rio, e 5 dias depois os corpos foram encontrados. Os anos foram se passando e provavelmente ele cometeu vários crimes nesse intervalo, mas até hoje a polícia não conseguiu linkar os crimes que aconteceram na região ao Richard. O que a gente sabe é que em junho de 2002, uma garota de 15 anos chamada Cara estava no quintal da casa de uma amiga dela. Quando um homem saiu do seu carro, ele foi até ela, ofereceu alguns panfletos, e quando ele perguntou a ela aonde os pais dela estavam, ela disse que ela estava na casa de uma amiga e que os pais da amiga dela não estavam em casa. Ele colocou uma arma em seu pescoço e a carregou para dentro do carro. Esse homem, obviamente, era o Richard, e ele levou a Cara até o seu apartamento, ele a obrigou a fumar maconha, e depois de violentá-la, ele a amarrou em sua cama. Só que naquela mesma noite ela conseguiu fugir, ela se desamarrou e fugiu pela porta da frente. Ela conseguiu ser socorrida, ela foi até a polícia e ela conseguiu descrever com exatidão quem tinha sequestrado. E depois de alguns exames, a polícia determinou que a mesma fibra que eles encontraram nos pulsos da Cara eram as mesmas fibras que eles tinham encontrado tanto no corpo da Sofia quanto no corpo das irmãs. E quando a polícia foi até seu apartamento, eles encontraram várias fotos Polaroid de várias crianças e várias adolescentes. E eles também encontraram alguns vídeos de conteúdo adulto com crianças no computador dele. Além disso, eles também encontraram algumas roupas íntimas de garotas que acabaram nunca sendo associadas a ninguém que pelo menos tivesse denunciado algum crime. Quando Richard percebeu que a Cara tinha sumido, ele acabou fugindo, e foi exatamente por isso que a polícia, quando foi no apartamento dele, não o encontrou por lá. Apenas 3 dias depois dele ter sequestrado a Cara e dela ter conseguido fugir e ter denunciado ele pra polícia, ele ligou pra sua irmã Jennifer e admitiu ter cometido mais crimes do que ele conseguia imaginar e pediu pra encontrá-la no outro dia em uma cafeteria. A Jennifer obviamente ligou pra polícia e denunciou o próprio irmão. E mais tarde, naquele mesmo dia, a polícia acabou cercando ele, e depois que eles soltaram um cão farejador na direção dele, o Richard atirou em si mesmo e acabou tirando sua própria vida. Ele nunca foi preso e nem condenado por nenhum dos crimes que ele cometeu. Na verdade, ele só foi preso lá atrás, quando eu contei pra vocês que ele acabou perseguindo a garota que estava no shopping com a sua mãe. E mesmo ele recebendo uma sentença na época, ele acabou cumprindo toda a sentença em liberdade condicional. Então ele nunca chegou a ficar numa prisão e nunca chegou a pagar de verdade pelos crimes que ele cometeu. Na época, esses crimes ficaram bem famosos. E como eu disse, agora essa história voltou à tona por conta da Bonnie, que foi até o TikTok pra contar que ela é a ex-mulher dele. Mas ano passado, a Cara já tinha gravado alguns vídeos contando que ela tinha sido sequestrada por ele. Então o caso já tinha voltado a ficar famoso naquela época. E nos vídeos que a Bonnie gravou agora em junho e postou no TikTok, além dela contar que ela foi casada com esse serial killer, ela também conta que ela escreveu um livro inteiro contando a história dos dois e como ela descobriu que ela tinha sido casada com um serial killer. Só que ela ainda não publicou esse livro porque ela ainda não tem ninguém que publique esse livro pra ela, então ela tá em busca aí de alguém pra publicar esse livro. Depois que ela se divorciou do Richard, ela se casou com uma outra pessoa e ela teve 2 filhos. Nesses vídeos ela conta que hoje ela tá bem e que definitivamente ela tá pronta pra contar toda a história dela. Mas aí, me fala, você já conhece essa história? Eu não consigo nem imaginar como é ser casada com um serial killer. Ela conta que ele já cometia os crimes antes de conhecer ela. Ele cometeu crimes quando ela tava casada ainda com ele. E também cometeu alguns crimes depois que eles se divorciaram. Mas eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Qual seria a sua reação se você descobrisse que você era casada com um serial killer? Eu sinceramente acho que eu iria infartar. Mas enfim, eu te vejo no próximo vídeo. Fui!